Olá, esse é o nosso 6º episódio sobre terraplanismo, o nosso debate com Afonso. Até agora nós estivemos trabalhando mais em alguns conceitos básicos que a gente precisa ter em mente quando a gente quer se prevenir de enganos, de falácias, de pessoas querendo nos vender uma ideia falsa, inconsistente, né? E esse é o meu propósito quando escrevi o texto sobre terraplanismo também, de esclarecer as pessoas, de mostrar exemplos de argumentos errados e como a gente pode se prevenir contra eles. E apareceram várias pessoas aí no YouTube e em blogs também, dizendo que eu fui 100% refutado, né? E eles estão usando a palavra refutar de uma forma estranha, porque, a rigor, nós geralmente costumamos usar essa palavra quando a gente mostra que um argumento é inválido, né? Só que pelo dicionário, a palavra também admite que a gente chame de refutação a simples não aceitação de um argumento. Então eu digo, por exemplo, 2 mais 2 é 4, e alguém discorda, não, eu acho que é outra coisa. Isso é uma refutação, então ele refutou o argumento. Ou seja, nesse sentido, refutar não significa absolutamente nada, só significa que a pessoa não concorda, não gostou do argumento. Quer dizer, não significa absolutamente nada no sentido, né, absoluto da coisa, não está mostrando que um argumento é falso. Seria uma coisa totalmente subjetiva, né? Então vamos ver que tipo de coisas o pessoal está dizendo por aí e que estão chamando de refutação. Anotem só. Então, argumentos do espantalho, né? O pessoal está usando argumentos do espantalho. Lembrando que o que é mesmo argumento do espantalho? É quando a gente pega um argumento do qual a gente não gosta, a gente distorce ele e então combate essa versão distorcida, que é o que o Afonso tem feito com o meu texto, né? Vai pegando trechos, remove partes essenciais, distorce um pouquinho as conclusões e pronto, ele tem um argumento do espantalho para combater. E aí chama isso de refutação, né? Outras pessoas estão dizendo que estão refutando também, usando falácias de segunda mão. O que é isso? Alguém inventou um argumento absurdo e a pessoa simplesmente passa adiante aquilo e acha muito lógico. Será que acha lógico mesmo ou tem alguma coisa a mais acontecendo aí? Também reafirmação de falácia sem estudar os argumentos contrários. Isso é praticamente, quase a mesma coisa que antes, né? Só que as pessoas ficam insistindo muito em tentar reproduzir aquelas falácias como se fossem argumentos válidos, né? E tem um caso aí que eu pretendo tratar um pouquinho mais de perto também, que é o caso do Neemias, né? Que ele foi tentar me refutar ali na parte bíblica. E o que ele estava fazendo essencialmente era mostrar opiniões contrárias e essas opiniões ainda entram em conflito com fatos conhecidos. E ele está tentando, né, refutar, né? Mas eu pretendo fazer um vídeo especificamente sobre isso, né? Vamos reagir também ao vídeo dele. E também ele demonstra logo no início do vídeo ali desconhecer até o que é hermenêutica, né? Então eu achei engraçado aquilo, porque realmente o tipo de argumentação dele mostra que não sabe o que é hermenêutica, né? Ele diz que hermenêutica é simplesmente estudo. Não, é uma coisa muito mais específica que isso e tem técnicas bem especializadas para isso também. Então não é simplesmente estudo, existem muitas formas de estudo que não são hermenêutica. Mas isso fica para um outro vídeo, né? Depois a gente vai entrar em detalhe lá nos erros do Neemias. Mas enfim, o ponto é que as pessoas estão usando a palavra refutar no sentido de que elas simplesmente não estão aceitando alguns argumentos, até porque aparentemente a maioria dessas pessoas não viu meus argumentos. No caso do Neemias é diferente. Ele leu o texto, né? Só que ele tem alguns pré-requisitos diferentes ali que a gente precisa conversar um pouquinho para conseguir acompanhar os outros argumentos, né? Então ali a gente vai ter que dar um tratamento especial, então eu pretendo fazer um vídeo específico sobre isso.
Mas, enfim, essas pessoas estão sim refutando, mas no sentido de não aceitar argumentos, não aceitar argumentos lógicos, preferir falácias, etc., né? Então temos que tomar cuidado como é que nós vamos entender quando essas pessoas dizem que estão refutando, né? Eles acham que estão mostrando que os argumentos são inválidos, mas não, eles estão repetindo falácias, repetindo equívocos bastante comuns, por sinal, né? E mais um detalhe interessante, eu tenho um blog lá que disse assim que lute 100% refutado, algo parecido com isso. Olha o que significa me refutar 100%. Qual é a minha proposta? Minha proposta é esclarecer as pessoas para que elas aprendam cada vez mais, por conta própria, a perceber esses enganos, certo? Se você discorda 100% do que eu digo, você está discordando disso também, então você está apoiando a mentira. Então, afirmar que me refuta 100% significa dizer, mesma coisa que dizer que você apoia mentiras. Se você apoia mentiras, você é mentiroso. E ser refutado por mentiroso é uma coisa boa, né? Porque a gente mostra que a gente está em lados opostos, né? Alguém que defende a mentira, refutando quem diz a verdade. Então, legal, bacana isso. Só vamos entender direitinho o que está acontecendo, né? Agora, antes de encerrar nossa sessão de tutoriais, que foram os programas anteriores, eu quero dar mais uns exemplinhos de raciocínio falacioso que as pessoas costumam usar e usam e abusam nos argumentos terraplanistas. Notem um exemplo aqui, ó. 2 mais 2 é menor do que 5, portanto 2 mais 2 é igual a 4. Notem que a conclusão está correta. O raciocínio está errado. Mas como é que o raciocínio pode estar errado se ele deu o resultado certo? É porque ele acertou por acaso. Por exemplo, o que é menor que 5? Qualquer coisa que seja menor que 5. Por exemplo, 3. Então eu posso dizer 2 mais 2 é menor que 5, portanto 2 mais 2 é igual a 3, porque 3 é menor que 5. Então é um raciocínio que acertou por acaso. Existem argumentos que as pessoas usam e às vezes chegam a conclusões corretas por acaso, porque o argumento estava errado, o raciocínio estava errado. Também pode acontecer da pessoa errar usando aquele mesmo raciocínio, né? Então ela acertou por acaso. Esse é um tipo de coisa que nós chamamos de raciocínio errado. Quando eu lecionava no Instituto de Matemática da URGS, uma das coisas que eu fazia era considerar 90% da nota de cada questão sendo o desenvolvimento, a validade do desenvolvimento. Você estava correto, mesmo que chegasse a uma conclusão errada. Mas como é que um desenvolvimento correto pode chegar a uma conclusão errada? Veja bem, para chegar a uma conclusão errada, o desenvolvimento não pode estar 100% correto. Mas a pessoa pode cometer um erro ingênuo, um erro simples e inocente. Por exemplo, fez todo um raciocínio correto, mas errou um sinalzinho na hora de escrever alguma coisa. Esse é um erro pequenininho, isso eu não descontava quase nada da nota nesse tipo de coisa. Ela perdeu 10% da nota porque errou o resultado final por causa daquele equívoco inocente. Agora, se a pessoa pegasse uma linha de raciocínio falaciosa, era 0 na questão. Então, é importante aprendermos a raciocinar corretamente, não aquele raciocínio que às vezes dá certo, às vezes não, né? Agora vamos ver um outro exemplo de raciocínio falacioso que inclusive o Afonso usou. Vejamos. A é verdade, mas não implica em B, portanto B é falso. Vamos entender o que é isso. Eu digo que A implica em B na seguinte situação. Sempre que A for verdade, B terá que ser verdade. Ponto. Era isso. Se eu digo que A é verdade, mas A não implica em B, o que eu estou dizendo da validade de B? Nada. Não estou dizendo absolutamente nada. Só estou dizendo que do fato de A ser verdade, eu não posso concluir que B é verdade. Em que situação isso foi usado pelo Afonso? Esse raciocínio falso. Na situação, ainda estou falando ali dos primeiros vídeos, né? Na situação em que ele falou que a minha argumentação sobre as escolas terem coisas ruins não implicar que isso tem uma
uma conspiração por trás, ele usou isso para dizer que eu não acredito em conspirações. Então, esse é o tipo de distorção que a pessoa faz com os argumentos dos outros para conseguir impor ou passar para as outras pessoas a ideia de que o outro está errado, né? Então ele fez exatamente isso. O que é o A aqui? O A é... existem coisas erradas que acontecem nas escolas. Esse é o A. A é verdade, né? Eu concordo com ele sobre isso. Talvez não em todos os pontos exatamente, mas, por exemplo, que a escola ensinar que a Terra é um globo seria uma coisa ruim. Na verdade, o importante para a escola é ensinar métodos das pessoas descobrir isso por conta própria, né? Esse é o ponto central. Mas, enfim. Agora, isso não implica... O fato de existirem coisas erradas nas escolas não implica em que existe uma conspiração. Agora, eu disse, então, A é verdade, mas não implica em B. Só que concluir daí que eu disse que B é falso, aí está errado, é um raciocínio falacioso, né? E aí foi isso que o Afonso fez também, entre muitas outras falácias, né? Que tem sido marca registrada dele, ao meu ver, assim, né? Tudo que eu vejo ele falando são montes e montes de falácias, uma sequência interminável de falácias. Mas enfim, isso não é exclusividade dele, né? Os canais terraplanistas têm exemplos que não terminam mais, né? Mas, enfim, outro exemplo aqui de erro de raciocínio lógico. Ó, A implica em B. O que é a implicação mesmo? É quando sempre que A é verdade, B é verdade. Agora, eu não estou dizendo nada sobre outros casos. Agora vejamos. A implica em B e B é verdadeiro. Logo, A é verdadeiro. Correto? Errado, porque A implica em B simplesmente diz que quando A é verdade, B também é. Agora, se B é verdade, isso não significa nada sobre A. Então, o A pode ser falso e o B ser verdadeiro. Então, a gente não pode concluir que o A é verdade, né? Quando eu digo sempre que tal coisa acontece essa segunda coisa também. E quando eu vi essa segunda coisa acontecer, eu acho que a primeira também aconteceu. Não, esse é um raciocínio errado, né? E as pessoas cometem muito esse tipo de erro, às vezes inocentemente, né? Mas é uma falácia também. Agora vamos ver outros exemplos, assim como aquele que eu mostrei antes, que Lula viu o Sol nascer quadrado. Notem que um dos sentidos possíveis dessa expressão, Lula viu o Sol nascer quadrado, é: um molusco constatou que o Sol é quadrado quando vem a existência a cada dia. Então alguém que não conhece as figuras de linguagem da época vai concluir esse tipo de absurdo, né? Só que aí a pessoa vai além e conclui, portanto, o Sol é realmente quadrado quando vem a existência a cada dia. Os terraplanistas têm feito isso frequentemente com a Bíblia, com expressões bíblicas. Agora vamos ver um outro exemplo de raciocínio falacioso também, agora já usando isso na Bíblia. Imagina que alguém leu Gênesis capítulo 4, verso 10, que diz assim: exclamou o Senhor, que fizeste? Ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Isso aqui é quando Caim matou Abel. Agora notem, a gente pega essa passagem e tenta extrair a seguinte informação daí, que o sangue tem a capacidade de falar, porque ele está clamando a Deus. O sangue é um ser consciente que se comunica com Deus. Percebem o tipo de absurdo que a gente consegue tirar quando a gente desvia o assunto do tema principal, da mensagem principal que a passagem está transmitindo e se baseia numa expressão idiomática ou numa figura de linguagem. É exatamente isso. O sangue do teu irmão clama a mim. Isso é uma figura de linguagem dizendo: uma injustiça foi feita e essa injustiça requer uma ação. É isso que significa essa passagem. Não que o sangue é um ser consciente que se comunica com Deus. Agora, notem que é exatamente essa mesma linha de raciocínio que é usada para defender que a Terra é plana, que ela não se move e assim por diante. É exatamente a mesma abordagem. Então, é um raciocínio falacioso. Isso não significa que a Terra não seja plana, mas também não significa que é. Então, as pessoas estão usando errado as passagens para isso. E uma dessas passagens é Isaías 40, 22, que é o tema da nossa conversa de hoje.
Então veja o seguinte, só a ideia básica primeiro da coisa, depois nós vamos estudar um pouquinho melhor essa passagem. Um dos sentidos possíveis de Isaías 40, 22 é o de que Deus está sentado sobre um círculo que seria identificado com a terra. Portanto, a terra é um círculo e não aproximadamente uma esfera. O que está errado aí? O que a gente poderia tirar de informação verdadeira dessa passagem? Muita coisa. Essa passagem, na verdade, diz muito. Mas só que se nós eliminarmos essa falácia e pensarmos só sobre a questão do formato da Terra, o que nós poderíamos dizer sobre Isaías 40, 22 é que ele não descarta a hipótese de que a Terra é um disco ou tem um disco. Isaías 40, 22 não descarta isso, mas também não afirma. Então a gente não pode dizer, eu vou usar Isaías 40, 22 para mostrar que a Terra é um disco, é um círculo. Porque Isaías 40, 22 não diz isso. Ah, não diz? Mas olha só, essa passagem diz exatamente isso. Vamos ver. Mas primeiro vamos terminar nossa sessão de tutorial aqui, antes de entrar no debate propriamente. Então, consequências de raciocínios falaciosos. É acertar ou errar por acaso. Então o raciocínio não é confiável. Às vezes acerta, às vezes erra. Na maioria das vezes erra, mas eventualmente acerta também. Chegar a conclusões sem ter informações suficientes. A gente pega um pouquinho de informação e deduz o mundo dali. Deduz até a cor das calças, a cor da cueca dos Illuminati que estariam tramando não sei o quê. Então, isso a partir de um Twitter de alguém que postou uma bobagem na internet, né? Então, tirar informação demais de onde não existe informação. Isso é um erro de raciocínio grave. Outra coisa, chegar a conclusões incompatíveis com informações disponíveis. Ou seja, eu faço um raciocínio errado a partir de alguma base, extrapolo informações, tiro conclusões que entram em conflito com coisas, com fatos conhecidos e não noto a bobagem que eu fiz, né? Isso também acontece muito hoje em dia. Cegueira para as próprias contradições. A pessoa diz uma coisa para explicar um fenômeno, uma parte de um fenômeno, diz outra para explicar outra parte do fenômeno. Essas coisas entram em conflito, lembram da lógica da chaleira e a pessoa não nota. Isso é comum também nos argumentos terraplanistas. Por exemplo, a explicação de por que as coisas caem, né, que eu li num site terraplanista, entra em conflito com aquela ideia de que a Terra não se move. Então, são exemplos de erros crassos assim que acontecem. Agora, às vezes, uma pessoa pode estar defendendo um ponto, outra outro, ok, vamos verificar aí o que é viável e o que não é, né? Mas vamos vendo isso aos poucos. Eu não quero ficar falando demais assim dos erros antes de entrar nos detalhes deles. Mas uma outra coisa interessante que acontece é a paranoia. Por exemplo, a pessoa chega a uma conclusão absurda, aí ninguém concorda com ela. Ou muito poucos concordam, né? O mainstream, os cientistas, as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, não concordam com aquilo. Aí o que a pessoa diz? Bom, então tem alguma paranoia, porque eu tenho razão e todo mundo está discordando de mim, então tem algum grande complô para esconder a verdade, né? Então essa é uma... Me perdoem aí os psiquiatras e psicólogos, né? Eu estou falando num sentido mais leigo do termo paranoia aqui. É uma mania de perseguição, né? Mas aqui seria mais num nível intelectual, não necessariamente uma patologia, mas às vezes a gente fica desconfiado que tem uma patologia por trás também. Mas vamos ver exemplos de paranoia, de consequências que mostram um comportamento paranoico por trás. Fato recente que está acontecendo com os terraplanistas. Diante da menor instabilidade, terraplanistas voltam-se uns contra os outros, acusando-se mutuamente de bruxaria, satanismo, etc. Então as pessoas aprenderam a raciocinar de uma forma que atribui conspirações, bruxaria, feitiçaria, a todo tipo de qualquer pista de alguém que não concorda com eles, eles vão acusar dessas coisas. E agora estão fazendo isso uns com os outros. E nesse processo aproveitam para expor más intenções uns dos outros. Isso está sendo um fenômeno bastante interessante, né? E agora,
salientando de novo essa questão da paranoia. Ó. Quem não concorda comigo faz parte de uma grande conspiração. É uma forma de explicar por que a maioria das pessoas não concorda comigo, porque pertence a uma grande conspiração. Simples assim. Bom, agora voltando ao que eu tinha mencionado no episódio anterior, como estudar a Bíblia sem concluir absurdos. Então vamos só recapitular aqui. Eu tinha falado, buscar sinceramente a verdade, não apenas querer justificar seu ponto de vista. Eu já comentei isso antes, então não vou perder muito tempo agora. Comparar os textos que falam do mesmo assunto. Cada texto pode ser entendido de várias maneiras. A comparação reduz a margem de erro de interpretação. Então nós vamos ver textos terraplanistas ali, um de cada vez, depois a gente cruza as informações também. Nunca tirar conclusões sobre a realidade com base em figuras de linguagem, mesmo em textos literais. Como, por exemplo, Deus chegou e falou para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. Então eu não posso concluir dessas expressões que o sangue é um ser consciente que decidiu falar com Deus e pedir ajuda. Isso a gente não deve fazer com passagens bíblicas. Também sempre levar em conta o contexto, incluindo o objetivo da mensagem e a acessibilidade da linguagem. Também buscar significados originais das expressões. Nós vamos ver uma das formas de fazer isso agora. Descartar interpretações incompatíveis com fatos observáveis. Então a gente precisa prestar atenção também ao mundo físico. E notem, essa questão de prestar atenção ao mundo físico, eu acho que talvez eu não tenha salientado suficientemente antes. Teve gente aí que estava fazendo a pergunta onde eu estava, né, quando Deus lançava os fundamentos da terra, né? Agora deixa eu mencionar um pouquinho o contexto e a quem se aplica isso. Notem, Jó, livro de Jó, capítulo 38 em diante. Qual é o contexto desses capítulos? Durante a primeira parte do livro de Jó, é contada a história de Jó, como ele foi vítima de calamidades, e então passa a maior parte do livro descrevendo um debate entre Jó e seus amigos. Os amigos vieram para apoiar psicologicamente Jó, passaram um tempo quietos ao lado dele, só fazendo companhia, mas depois começaram um longo debate teológico sobre a justiça de Deus. No final do debate, Deus aparece e diz: vocês estão falando de coisas que não entendem. Onde é que vocês estavam quando eu construía o universo, quando eu criava tudo, quando eu lançava os fundamentos da Terra? Vocês sabem de onde vem a luz, para onde é que ela vai? Vocês sabem como funciona a gravidade? Então, basicamente, Deus estava mostrando: vocês são criancinhas, vocês não conhecem quase nada, mas observem as coisas que eu criei. Notem a minha sabedoria, o meu poder, aprendam sobre o meu caráter pelas coisas que eu criei. Essencialmente, isso é um recado para pessoas que estavam se perdendo com especulações teológicas e estavam deixando de observar a natureza onde havia respostas para as próprias questões que eles estavam levantando. É muito comum isso mesmo hoje em dia. As pessoas leem alguma coisa na Bíblia, depois se enchem de leituras filosóficas de todo tipo de opinião e querem tirar suas conclusões dali, sem observar as implicações físicas ou as coisas que estão na natureza, no mundo físico, que podem esclarecer muitos dos pontos que eles estão tratando. Isso é uma boa mensagem para os terraplanistas que estão fazendo exatamente isso, né? Eles tiram conclusões completamente absurdas sobre o mundo físico, pegam alguns poucos exemplos de situações em que a crença deles não discorda da realidade e tomam isso como prova de que estão corretos, né? Mas isso não é estudar a natureza para conferir a sua interpretação. Se pegar só as evidências que lhes interessam. Isso é um erro básico, né? Agora notem, a repreensão de Jó, a repreensão dada a Jó, né? Ela foi dada a pessoas que se aventuraram em especulações teológicas, sem prestar atenção à física, à biologia, à geometria, etc. Tem gente que acha que tem que tirar qualquer conclusão absurda da leitura da Bíblia e depois as descobertas científicas vão ter que se encaixar naquele absurdo que a pessoa concluiu.
porque eles acham que eles estão colocando a palavra de Deus acima de tudo, mas não é esse o procedimento que estão fazendo. Estão colocando, na verdade, o seu desejo de entender as coisas de um jeito acima de tudo. Então, a repreensão de Jó 38 é para essas pessoas. Agora, existem passagens bíblicas terraplanistas que apoiam o terraplanismo. Eles dizem que sim, e citam várias passagens, um bom número de passagens. Agora, para a gente ter realmente uma demonstração de que a Bíblia realmente ensina alguma coisa, nós precisamos dos seguintes itens. Nós precisamos mostrar que as passagens que nós estamos apresentando só têm sentidos viáveis que estão dentro daquela nossa crença, daquilo que a gente quer demonstrar. Ou seja, se existirem outros significados possíveis ali, que a gente não consiga eliminar por comparação de textos ou com o mundo físico, então a gente não está demonstrando uma única coisa, a gente está mostrando, existem essas possibilidades aqui, não está provando uma única coisa, certo? E nós vamos ver exemplos disso. Cruzam-se significados em diferentes passagens, né? Significados de expressões. Então nós precisamos ver o que várias passagens dizem do mesmo assunto, como elas usam a linguagem e se elas permitem que a gente elimine alguns dos sentidos lá que não são o que a gente está tentando demonstrar, né? São incompatíveis com o que a gente quer demonstrar. Também precisam ser cruzados ensinamentos de diversos textos, não apenas a linguagem, né? Verificar se o que a gente está concluindo não vai contra ensinamentos dos outros textos ali do mesmo assunto. Precisa se levar em conta o contexto também. Precisa se descartar, é necessário descartar esses sentidos que conflitam com outras passagens ou com coisas observáveis, como eu mencionei antes. Também uma coisa que muita gente tem esquecido de fazer é usar a navalha de Ockham. A navalha de Ockham diz assim, se eu tenho duas explicações para alguma coisa e uma é muito mais complicada que outra, eu devo preferir a mais simples, ela provavelmente está mais correta. E quando a gente encontra uma explicação muito mirabolante para um texto, a gente deve ficar desconfiado. Geralmente tem uma explicação mais simples. Eu costumo apelidar isso de princípio da minimização de mirabolâncias, né? Se uma explicação está muito mirabolante, cuidado, pode ter coisa errada ali. Outra dica importante que nós vamos usar hoje também é observar como os eruditos traduzem os textos bíblicos. Observar eruditos trabalhando é uma coisa muito legal, porque eles geralmente passaram muitos anos estudando, aprendendo a língua, aprendendo costumes, aprendendo expressões. Eles não estão livres de erros, mas eles têm muito mais chance de acertar, muito mesmo, do que uma pessoa comum que não tem esse estudo, né? Então vamos prestar atenção a como eles trabalham, o que eles deduzem dos textos. E aí a gente compara o trabalho de vários eruditos. Com isso nós encerramos a primeira parte da sessão de tutoriais. Primeira sessão de tutoriais, né, que foi os episódios 2, 3, 4, 5 e esse início do 6º. Agora nós vamos entrar no debate, começar o debate. E esse debate começa, é como um joguinho, né, que eu mencionei antes. Ele vai começar no nível mais fácil de todos, que eu apelidei de Mamãe Posso Brincar no Computador. Então eu vou pegar extremamente leve, tentar usar só argumentos bem acessíveis, que qualquer um pode entender se prestar um pouquinho de atenção. Então não vou tentar evitar coisas mais sofisticadas, porque por trás de cada uma dessas coisas tem muito assunto, e eu vou tentar então ficar mais na superfície, mas o suficientemente profundo para que a gente consiga ter alguma segurança do que está descobrindo aqui. Então vamos adiante. A nossa passagem, a passagem central que nós vamos estudar hoje é Isaías 40, 22, que é uma das passagens que os terraplanistas usam para dizer que a Terra é um disco. Então lá no episódio 1b, o Afonso mostrou várias passagens bíblicas, ele colocava lá o que ele acha que as passagens bíblicas dizem, e ele colocava as passagens bíblicas do lado, né? Agora, essas passagens bíblicas,
Será que dizem realmente aquelas coisas? Então, primeiro, a Terra é mesmo um círculo, um disco? Então, segundo ele, Isaías 40, 22 é uma das duas passagens que ele citou que diriam isso. Então, primeira coisa, vamos usar aquela dica que eu mencionei de verificar como os eruditos traduziram esse texto da Bíblia. Tá, aqui eu coloquei o texto em hebraico, né, que é a língua original na qual foi escrita a primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento. E aqui está o texto em hebraico, né, como está na Bíblia, a minha Bíblia em hebraico. Pois bem, vejamos como esse texto foi traduzido para o português. Então tem uma versão que é o português livre, que diz assim: ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Então aqui está usando a palavra globo. Tem também a Almeida revisada, eu acho que é essa aqui, né? Que usa a palavra círculo. Olha, círculo, os terraplanistas vão gostar dessa aqui. O globo, os globalistas vão gostar. Muito bem, vamos ver mais traduções. A Revista Corrigida de João Ferreira de Almeida fala em globo. A ARM 1967 fala em círculo. O que mais? Bom, português não tem tantas traduções. Quem sabe vamos um pouquinho para o inglês. O inglês também é uma língua bastante conhecida. E vamos ver algumas traduções para o inglês. Vamos ver como é que foi traduzido isso. Primeiro, essa aqui, sits above the vault of the earth. Ou seja, vault aqui é da ideia de teto, de abóboda, de céus. Então está falando sentado acima dos céus. Mas isso não é plano, né? Céus acima de nós, até no modelo terraplanista, é um domo que é redondo. Então ele não é plano. Agora já Jubilee Bible 2000 fala em circle. Então é círculo, né? Vamos ver o que mais. Outra tradução, em International Standard Version, fala em disc, é disco. Legal, aponta para os terraplanistas aí, ó. Outra fala horizon, o horizonte, os limites da Terra. Que interessante isso já dá outra ideia, né? Os limites da Terra. Outra aqui, ó. Essa também fala em globo, globe. Depois, circle, de novo, em inglês. Vamos dar uma olhada em outras línguas, só por curiosidade, ver como é que eles traduziram. Krung, em afrikaans. Isso dá a ideia de circuito. Essa outra aqui, a tradução da Bavária, né, em alemão. Himmelsgewölbe. Isso aqui é céus. Então está acima dos céus. Olha aí, fala aí outra coisa interessante, notem ali. Fala em trono acima dos céus. A tradução em português diz que ele está sentado, né, acima, sobre o círculo, ou sobre o disco da Terra, ou sobre o horizonte. Agora aqui nós vimos estar no trono, né? Esse sentado, será que ele tem alguma coisa a ver com isso, com trono? Sentado num trono. Vamos ver aqui também a versão Dutch, eu acho que é holandês em português, né? A palavra. Então é cloud. Isso aqui dá a ideia de um globo também, uma bola, é. Kerekshég. Isso aqui é em húngaro. Também dá a ideia de globo. Vamos ver em Esperanto, rondo é círculo. E em finlandês, pirin é circuito. Que mais? Vamos ver aqui em francês, cercle, círculo. Fala globe, globo. Duas em francês, uma dizendo uma coisa, outra. Ok, vamos voltar então para um pouco mais perto do original, quem sabe. Vamos ver lá como os eruditos hebraicos, os judeus, fizeram a tradução para o grego lá antes do tempo de Cristo, em torno do século II antes de Cristo. Um grupo de pessoas publicou uma tradução que eles fizeram, várias pessoas trabalharam nisso, e chamaram essa tradução de Septuaginta. Era a Bíblia da época. Então eles pegaram os livros inspirados, acrescentaram mais alguns históricos, e aí eles compilaram aquilo, isso é o que a gente chama hoje de Septuaginta. Vamos ver como é que o pessoal da Septuaginta traduziu.
Olha aqui a palavra giron, que é... essa aqui é a mesma palavra de onde vem a palavra pátio em grego. É da ideia de vizinhanças, ao redor, arredores, limites, fronteiras. E a palavra que vem antes ali, né, que em português a gente tem lá como sentado, né, sobre, aqui é kateron, que significa dominar, ocupar. Interessante, parecido com a ideia de trono, né, que tinha algumas traduções ali. Mas notem, a forma como eles traduziram é como sendo os limites, as vizinhanças, né? Deus estaria além das vizinhanças da terra, ou sentado sobre isso, dominando sobre tudo, inclusive além das vizinhanças da terra, dos arredores da terra. Ok, foi divertido brincar com traduções, mas agora é interessante dar uma olhada um pouco mais de perto no original. Vamos ver o que nós temos lá. A expressão central aqui, bom, para quem não sabe, o hebraico vai da direita para a esquerda. Então a primeira palavra que está mais à direita. Agora notem aquela segunda expressão ali no capítulo 40, Isaías capítulo 40, verso 22. Aquela segunda expressão eu destaquei grande aqui. Essa expressão central. O que ela significa? Ela significa sobre o círculo, acima do teto, da abóbada, da esfera celeste, além da órbita, o circuito da Terra, além do horizonte. Circuito também pode se referir a isso, né? Toda a volta ao redor. Né? Agora notem, al-hug, da ideia de acima do círculo, acima do teto, além da órbita, além do horizonte, além do circuito, né? Além dos limites. Além dos limites até onde se pode ver, né? Isso seria além do horizonte. Essas são as ideias que essa expressão passa. E a expressão básica ali mesmo é essa hug, né, que significa... bom, é isso que nós estamos tentando determinar. O que significa essa palavra? Né? Essa palavra que tem sido traduzida por círculo ou globo, ou horizonte, né, ou céu. Então notem a quantidade de palavras que os eruditos usaram como tradução desse item do original. Notem também a expressão que vem depois ali, eretz, que é terra. Então, em Isaías 40, 22, essa palavra aparece associada à terra. Agora, notem uma outra passagem que também usa essa palavra, que é Jó 22, 14. Nós estamos tentando ver significados dessas palavras em mais de uma passagem para ver diferentes usos. Então, no verso 14, de Jó 22, essa palavra é associada a céus. E os céus são, para os globalistas, os céus são a atmosfera, né? Redonda. Né? Para os terraplanistas também, é o domo. O domo é arredondado. Então ele não é plano. Então aqui em Jó 22, 14... independente dessa passagem em particular ser inspirada ou não, ela está no texto bíblico e usa a língua hebraica, né, do texto bíblico, então está fazendo usos legítimos da palavra. E aqui ela está relacionada com céus, e os céus não são planos. Ou seja, o uso dessa palavra não implica em que o objeto sendo descrito é plano. Então, quando isso é aplicado à Terra, isso não implica que a Terra é plana. Isso é muito importante. Se essa palavra às vezes é usada para coisas não planas, então ela não implica em que o seu objeto é plano. Então, Isaías 40, 22 não nos diz que a Terra é plana. Então ela não traz nenhuma informação sobre o formato da Terra. Esse é o ponto fundamental aqui. Agora vamos ver alguns dos erros que se cometem nesse argumento, quando a pessoa afirma que, de acordo com Isaías 40, 22, a Terra é plana. Então o que ela está fazendo? Ela está ignorando os significados e usos das palavras. Ela está usando uma expressão idiomática ou figura de linguagem diretamente para inferir dados sobre a realidade, como aquela de deduzir que o
o sangue é um ser consciente que se comunica com Deus, a partir da expressão lá de Gênesis, né? Então é um erro fundamental. Mesmo que a conclusão estivesse correta, o raciocínio está errado, porque ele não funciona sempre. Eventualmente pode funcionar. Outro erro, escolher arbitrariamente um dos sentidos de um pano de fundo de uma passagem para defender uma doutrina. Está relacionado com a questão da figura idiomática ou de linguagem, né? Então a gente está pegando um pano de fundo que foi usado para expressar alguma coisa e aí a gente quer tirar uma doutrina forte a partir dali, de uma expressão usada para dizer outra coisa. Outro erro fundamental, que é extremamente comum em muitos meios, é não levar em conta física, geometria, quando vai interpretar textos bíblicos. O que acontece quando a gente faz isso? Frequentemente a gente tira conclusões sobre a realidade física que são completamente absurdas, elas não têm nada a ver, e frequentemente entra em conflito com outras passagens da Bíblia e a pessoa nem se dá conta. Porque ela acha que ela está colocando a palavra de Deus acima da ciência. Na verdade, segundo a Bíblia, a natureza é uma revelação de Deus direta que ele dispôs a humanidade para estudar a realidade. Então, desprezar isso é grave. E aí incorre na repreensão de Jó 38. Outra coisa, chegar a conclusões fortes sobre a realidade física com base apenas em uma leitura superficial da Bíblia, né? Quando a gente não cruza as informações, a gente fica com a primeira ideia que vem à mente e acha que aquela ideia é uma inspiração do Espírito Santo. Não é assim que as coisas funcionam. Bom, esse tipo de erro é comum, né? Praticamente todas as passagens bíblicas vão ter um ou mais desses erros aqui, ou melhor, não as passagens bíblicas. A interpretação terraplanista das passagens bíblicas tipicamente incorre em vários desses erros. Mas enfim, depois de fazer esse estudo de Isaías 40, 22, comparando diversos significados, diversas traduções, usos da palavra na própria Bíblia, nós chegamos à conclusão que o argumento que usa Isaías 40, 22 para defender a Terra plana é inválido. Na verdade, todos os argumentos terraplanistas são inválidos para provar que a Terra é plana. Por quê? Porque sempre existem outras possibilidades de significados das coisas, como a gente viu aqui. E existem outros problemas também com argumentos terraplanistas supostamente baseados na Bíblia. Então, esse aqui está detonado, está inválido, né? Não pode ser usado para defender a Terra plana. Depois nós vamos ver mais passagens. Mas por enquanto era isso. Então, esse aqui foi o início do nosso debate, em que a gente começa a analisar os argumentos terraplanistas no modo mais fácil de todos, tá? Depois, se a gente tiver oportunidade, necessidade, a gente vai subindo a barra, né, do debate para coisas um pouco mais profundas. Por enquanto era isso. Até a próxima.